Aí chega o versículo 3. Mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens, para edificação, exortação e o quê? Então o que começa a profetizar, que é discursar, que é o mesmo que advogar em causa do Evangelho, como Paulo disse, Deus me colocou a defesa do Evangelho, a proclamar, a defesa dele no contexto de advogar, no sentido de profetizar, no sentido de anunciar o Evangelho. Se esse indivíduo começa a profetizar, agora eu estou direcionando a minha voz a alguém. Se eu começo a direcionar a minha voz às pessoas, o que eu vou conseguir fazer nelas, aí, conforme o versículo de número 3? Eu vou edificar, eu vou exortar e o que mais? Consolar. Aí ele continua. Então aqui, a vontade de Paulo é que todos profetizem, porque o que discursa e anuncia faz um trabalho mais objetivo do que o resultado de alguém que está falando em uma língua muito pessoal. Olha que ele continua, verso número 4. O que fala em língua estrangeira, o que ele faz? Edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a quem? Ao corpo. Verso número 5 ele diz: eu quero que todos falem línguas estranhas. Agora, por que ele quer que todo mundo fale língua estranha? Por causa lá de Atos. Porque tem muita gente, muitos povos que esse evangelho precisa chegar. Quanto mais gente saber mais idioma, mais pessoas serão alcançadas. Porque você vai entender que o dom de língua não é um sinal para o fiel, é para alcançar o infiel. Olha o verso de número 22. Aí, 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para quem? Os fiéis. Mas para quem? Os infiéis. O que ele está querendo dizer com isso? Ele continua: a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os... Porque a exortação para a igreja, ele está dizendo assim, eu preciso que vocês preguem mais, para que vocês... Olha o verso de número 3. Basicamente está dizendo, eu preciso que vocês profetizem mais para que vocês sejam exortados, sejam consolados, edificados. Quem é que precisa ser exortado, edificado e consolado? A igreja. E quando fala em línguas para os estrangeiros, é para que aquele sinal seja para eles, para alcançar eles. Volta lá ao verso de número 22. De sorte que as línguas são um sinal não para quem? Os fiéis, mas para os... A profecia, por sua vez, é um sinal para os... Não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Verso 23. Se, pois, toda a igreja congregada em um lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem o indouto ou infiel, não dirão porventura que estáis o quê? Loucos. Eu começo a falar aqui, pregar. O que é o indouto? Alguém que não tem uma formação, né? O douto é o formado, o indouto é que não tem uma formação. Imagina, tem alguém aqui que é douto em 3 ou 2 idiomas? Então, todo mundo aqui é indouto, né? Todos nós somos indoutos. Se eu começo a pregar, a orar em chinês, você vai falar assim, mas que pregação é essa? Está louco? Não faz sentido nenhum. Tem algum chinês aqui? Não. Tem alguém que... Para que então pregar em chinês? Não faz sentido. Imagina que a gente está congregado aqui, eu tenho um grupo de cá brasileiro, um grupo de cá americano.
Os americanos que estão aqui não falam português, e os portugueses que estão aqui, os brasileiros que estão aqui não falam americano. Como é que eu vou pregar para eles? O que eu tenho que fazer? Vai ter que haver os dois idiomas. Então ele está alertando o seguinte, olha, se tiver alguém que fala o idioma que vocês estão falando, a língua vai ser um sinal para esse infiel. Ele vai entrar ali, tem um monte de brasileiro, mas você tem um americano que não fala em português ali. Então, fala enquanto alguém interpreta, ou você fala e interpreta também o que você está falando ao mesmo tempo, para que o infiel que chegou descrente de outra língua possa entender. Está ficando claro isso aí para vocês? Volta lá, o verso de número 23. Se, pois, toda a igreja congregada num lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem um indouto, desconhecedor, ou infiel no sentido que ele também é indouto, ele não sabe de nada, além dele não crer, ele não sabe nenhum idioma a não ser o regional. Não dirá porventura, esse povo está o quê? Louco. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é o quê? Convencido, e de todos é julgado, no sentido de que, nesse momento, todos vão ter entendimento e todos vão entender. Volta lá, capítulo de 14, verso de número 5. Eu quero que todos faleis o quê? Em línguas estranhas, mas muito mais que o quê? Profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o fala em língua estranha, a não ser que interprete também, para que a igreja receba a edificação. Então, ele está falando assim, tem alguém profetizando. Profetizando hoje virou pregação, né? É pregar. Então, aquele que está profetizando ali. Se ele começa a profetizar em outra língua por causa de algum incrédulo de outro idioma que está ali, ele passa a falar em duas línguas ao mesmo tempo, ou alguém possa interpretar o que ele está dizendo. Às vezes a gente olha o texto aqui, dá a entender basicamente que alguém está falando uma língua que nem ele mesmo sabe interpretar. Não dá essa sensação? Que alguém fala em línguas também tem, porque chega a dizer para que aquele que fala em língua também, a gente vai chegar aqui no momento que vai falar assim, que também peça para poder interpretar. Olha o verso número 13. Porque o que fala em língua estranha, ore para que possa o quê? Interpretar. Dá a sensação que o cara está falando uma língua e que ele precisa orar agora também para interpretar aquela língua que ele está falando, porque talvez ele não sabe o que está dizendo. Mas não é isso. Esse dom de língua estranha não é só uma língua, são várias línguas. Então vamos imaginar o seguinte, lembrando que a gente está dentro do contexto de Coríntios, tem um porquê porque aquele povo fala língua, você está lembrado, né? Então imagina que a gente está dentro do contexto de Coríntios, eu recebi o dom de falar em alemão, e o Paulinho que está aqui, recebeu o dom de falar em francês. Quando o Paulinho está falando, eu preciso ter o dom de interpretar o que Paulinho está falando. Então, se alguém fala em línguas, beleza, mas também ore para ter interpretação de língua, porque quando alguém estiver falando, eu posso interpretar. Porque eu falo o alemão, mas não sei interpretar o francês dele. Volta aí o verso de número 5.
eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizei, ou muito mais que anuncie o evangelho, que pregue. Porque o que prega ou o que profetiza tem mais relevância, e aí ele está falando importância dentro desse contexto, viu? Porque, por exemplo, se alguém está falando para um estrangeiro, não é importante agora que ele fale em línguas, porque é um sinal para ele. Então, dentro desse contexto, está dizendo que o que profetiza é mais importante do que fala línguas estranhas, a não ser que esse que fala língua estranha tenha também a capacidade de interpretar uma língua estranha, que aí ele deixa de ser só uma pessoa que fala língua estranha, mas consegue interpretar quando alguém estiver falando língua estranha, ou uma outra língua estrangeira. Para quê? Para que a igreja também, toda essa igreja, receba essa edificação. Então vamos tentar fazer um cenário aqui. Estamos lá em Coríntios. Eu sou um dos profetas da noite, porque a reunião lá não era que nem a nossa reunião de 2 horinhas. Reunião lá era 3, 4 profetas no dia, meu irmão. Se for olhar o capítulo, ele pede assim, ó, gente, cada um de uma vez, para não embolar. Se é para falar, se é para profetizar, levanta um, profetiza. Lembrando que profetizar basicamente é isso que a gente faz com o ensino. Acabou de profetizar, aí senta. Depois vem o outro. Então imagina o tempo dessa reunião. O tempo dessa reunião está longe de ser o culto de meia hora do Maranata, está longe de ser a nossa. Aí o cenário é o seguinte, do verso número 5, basicamente é isso aqui. Eu posso falar em línguas, eu falo em línguas com um objetivo, que é alcançar aquele gringo que está ali, mas ao mesmo tempo eu preciso falar ao povo que está ali. Só que entre meio aos meus irmãos, tem irmãos que falam em outros idiomas, mas que precisam orar a Deus para quebrar o meu galho, que enquanto eu estou falando aos gringos, ele interprete a igreja. Então imagina que eu estou aqui, estou falando para os americanos que chegaram aqui, porque americano gosta do Brasil, né? Eles têm que ficar pulando o muro aí lá da Amazônia para tentar chegar no Brasil. E a gente recebe uns imigrantezinhos desses americanos aqui. E aí eu estou pregando para eles. Eu estou pregando para a igreja e chega a eles para receberem a palavra. Se eu recebi o dom do inglês, eu estou pegando dentro do contexto ali, né? Lógico que não. Esse contexto de Coríntios é para Coríntios e outras províncias ali, muda muito por causa da história da igreja, mas imagina que a gente está ali, então imagina que dentro desse contexto, nós estamos em Coríntios, chegou esse pessoal, aí eu preciso falar a eles, então a língua é para aquele incrédulo que está chegando, porque se eu falar em português eles vão entender? Não, aí eu começo a falar em inglês. Só que tem a igreja, lembra que no verso 5 termina com a igreja que também necessita ser edificado? Então alguém dentro da igreja tem que buscar a Deus para compreender as coisas que eu estou dizendo em inglês, para interpretar para quem? Para a igreja, porque eu já estou falando para o gringo que chegou. Vocês entenderam o cenário? O verso de número 6, aí Paulo vai dizer basicamente isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo que é importante que a igreja fale em algum idioma, mas era importante orientar e doutrinar a igreja. Olha o que diz no verso número 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, está vendo que são mais de uma língua? Na sua Bíblia está escrito línguas ou língua? Línguas o quê? Estrangeiras. Se eu falo em vocês com línguas estrangeiras, o que vai ter aproveito para vocês? Se eu não for falar e transmitir para vocês revelação, conhecimento, profecia, doutrina. Que valor tem alguém falar algum tipo de língua se não vai resultar para a igreja em uma revelação do Evangelho, um conhecimento mais apurado da verdade, que é a ciência,
uma profecia, anunciação ou leitura dos escritos, ou a própria doutrina, que é o aperfeiçoamento dos santos. Qual que é o valor que teria alguém falar em línguas estranhas? Está vendo? Verso de número 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas, é que ele vai fazer aqui uma analogia, olha a analogia que ele vai fazer aqui no verso número 7. Da mesma sorte, as coisas que não são instrumentais, que fazem som, aí ele colocou aqui a flauta, a cítara, não formarem sons o quê? Distintos. Como que se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Imagina que eu peguei o violão e começo a tocar. Se você está lá fora, você vai ouvir o som de quê? Você vai falar assim, nó, que flauta linda. Não. Ou aquelas perguntas, você está tocando violão? Não. Os instrumentos têm um som específico e se discerne eles pelo seu som. Não é assim? Verso número 8. Porque se a trombeta der sino incerto, quem se preparará para a batalha? Vocês lembram na escola, lá no seu serviço, lá tem campainha para a hora do almoço, hora de pegar serviço, alguma da empresa de vocês que estão aí, não tem? Lembra na escola, hora da merenda, era o melhor som do mundo. Se fizesse assim, ó, pip, 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 você ia entender que era aquela sirene escandalosa, ficava os meninos tudo passando em cima do outro, porque sabia que era a hora do recreio. Mas não era. Você sabe como é que é o barulho de um alarme de carro, né? Que é barulho chato. Porque são sons distintos que te apontam uma coisa. Imagina o pessoal na batalha, e se você não tem o som correto da trombeta, a hora do ataque, eles não sabem, morreu todo mundo, porque não usou a flauta, não usou a trombeta, usou uma flauta doce. Ele está querendo dizer isso. Olha aqui o verso número 8. Porque se a trombeta der um sino incerto, um som que não é distinto dele, quem se preparará para a batalha? Ou seja, o som tem um sentido. Verso 9. Assim também vós, se com língua não pronunciar palavras bem esclarecidas, em algumas traduções está inteligíveis, capaz de ser compreendidas, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ele está dizendo, toda linguagem tem um sentido. Por que alguém vai falar em línguas para ninguém entender nada? Qual que é a motivação de Deus fazer alguém falar em línguas para ninguém entender nada, nem o que está falando? Não, porque me ensinaram que agora eu tenho que orar para interpretar o que eu estou dizendo. Mas o contexto lá é outro. É para aquele que já fala uma língua, orar a Deus para interpretar, porque quando alguém estiver falando em línguas que ele não fala, ele agora saber interpretar para que a igreja possa ser edificada e não só o gringo que chegou a ser edificado. Então, se alguém não sabe o que está dizendo, quem dirá os outros? Ou as pessoas vão falar qualquer coisa e Deus vai entender também? Não, é que Deus vai entender, então eu posso. Então eu não preciso aprender a falar em línguas. Se eu começar a falar aqui, ó, tumbatá, e eu falar assim, não, mas Deus sabe o que eu estou querendo dizer. Funciona? É assim? Aí a doutrina da batalha espiritual, né? Que é um negócio que, meu Deus, o pessoal vê demônio, vive assim, vamos falar em língua estranha porque o diabo não escuta. O diabo está assim, não estou entendendo nada, a minha estratégia. Você já encontrou essa doutrina nas Escrituras? Paulo falou sobre isso? Mas alguém da teologia da batalha espiritual criou isso aí.
O pessoal entra até em guerra espiritual, fala língua estranha. Expulsando até demônios, fala língua estranha. Enquanto está pregando, falam as línguas estranhas que interrompe o que poderia ser uma apresentação, um ensino de uma doutrina, porque quem profetiza edifica quem? A igreja. Se eu falar em línguas estranhas, principalmente essas, que às vezes nem o que está falando compreende, vai edificar a igreja? Não vai. Não vai edificar a igreja. Então existe motivo. Talvez você fique assim, mas pastor, eu falo em línguas, eu tenho certeza. Eu vou chegar no ponto onde que eu vou falar dos honestos e sinceros que eu acredito que possam estar falando em algum idioma. Eu não conheço todos, então não posso julgar todo mundo. Mas o movimento pentecostal que eu presenciei, e bem provavelmente você presenciou, muitos dos irmãos aqui, está dentro desse contexto que a gente está lendo aqui? Sejam sinceros. Tá? Você já presenciou? Tá? Não tá. Você aí, tá? Você via esse cenário? Esses irmãos faziam parte de um polo comercial, onde todos os imigrantes daquela região passavam por ali, e por isso eles estavam falando em idiomas que os outros poderiam entender? Não. Não tem nada a ver. Paulo afirma que importa para uma língua é o que ela pode comunicar a alguém, tornar explícito uma instrução. Então, a língua só funciona se ela tiver um sentido. Você que toca violão, quer ver? Ó, por exemplo, pega o violão aqui para mim. Agora é a hora do louvor. Aqui tem uns irmãos que tocam violão. Só o violão aqui. Que nota é essa? Ó, peraí, que nota é essa aqui? Não, peraí, que nota é? Eu tenho que errar uma nota, gente. Não estou conseguindo errar uma nota, não. Vamos pensar aqui, ó. Que nota é essa aqui? Vamos lá. Hã? Vocês que tocam violão? Hã? Se eu começar a tocar aqui. Por quê? O violão tem uma linguagem. Aí aqui eu estou falando língua estranha, ó. A língua estranha pentecostal. Quem está entendendo? Eu estou entendendo o que estou falando? Não. Agora que nota é essa aqui? Sol. Porque eu falei a língua do instrumento. É o que está dizendo. Ó, eu falei a língua do instrumento. Tá vendo? É isso que quer dizer, ó. Ó aqui, ó. Não sai nada. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Porque assim como eu fiz uma nota errada e você conhece o instrumento e falou assim, isso não significa absolutamente nada, assim é eu falar uma língua que não significa absolutamente nada. Não edificou ninguém, não serviu para nada. Agora, se eu faço a nota correta, o que vai acontecer? Todos vão entender a canção. Então, basicamente, é sobre isso que ele está dizendo. Então, eu vou chegar a vocês falar em línguas para quê? Ele está dizendo, eu preciso que vocês profetizem. Por quê? Lembra da carta de Coríntios, irmão? Que ele está reclamando que os irmãos é imaturo, que tem um monte de problema? É por isso que ele está dizendo no capítulo 14, no verso de número 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, o que mais? Exortação e... Ele está dizendo, eu preciso que vocês corrijam a igreja, eu preciso que vocês tenham um ensino dentro da igreja. Não é só porque você aprendeu lá o alemão, que você vai agora começar a falar tudo em alemão, se não tem alemão para te ouvir. É disso que está tratando. A gente precisa do ensino, não é de você provar que está falando alguma outra língua. Agora, se chegar o alemão, fala em alemão com esse alemão. Vamos continuar aqui. Esse som se refere a uma direção de uma informação de algo. Assim, a língua precisa informar algo ao seu ouvinte. A língua precisa ter um ouvinte. Se eu estou falando em idioma, agora a gente está pensando dentro do contexto. Irmãos, dentro desse contexto, dentro dessa
desse preceito aqui não tem nada a ver com a chamada língua estranha, ou língua de anjos, ou línguas celestiais, línguas espirituais, que as denominações colocaram. O que eu posso dizer o que eu assumo que o que está manifestado dentro dos movimentos pentecostais não é a língua do que está aqui em Coríntios. Eu tive que ter essa honestidade comigo mesmo, porque eu nasci dentro de um contexto pentecostal, gente. Se para você é desconfortável ouvir essas coisas, imagina para mim que falei língua estranha e estou tendo que falar isso aqui com você. Porque o meu zelo, essencialmente, é com a verdade. É com a verdade. Todos já foram infantos e meninos na fé, levados por vento de doutrina. Mas Paulo não está recomendando, não é isso em Efésios 4, para que chegamos à estatura e medida de Cristo, para que não sejam meninos inconstantes, levados ao redor por vento de quê? Doutrina. Eu já fui menino inconstante, levado por vento de doutrina. Por isso que Paulo, no capítulo 13, aqui de Coríntios, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, escorria como menino, mas depois que cresci, eu assumi fazer as coisas de homem. Vamos aqui, finalizando aqui, tentar finalizar aqui. Se os irmãos estão compreendendo até aí, os irmãos que estão aqui, dá um joinha aí, dá outro joinha aí, está ficando claro para vocês? Está ficando claro aí? Os irmãos aí, dá um joia para nós aí, fala assim, amém, estou compreendendo, está indo aí, então ótimo. Vamos lá, o verso de número 9 que a gente estava, o verso de número 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem o quê? Ou seja, tem idioma em toda parte do mundo que você desconhece, mas todos esses idiomas têm significado. Se uma pessoa diz falar um idioma e edificar a si mesmo, ou interpretar aquilo e edificar a igreja, eu vou pegar um exemplo que eu não quero ser ofensivo, eu tenho preocupação com isso, mas vamos pensar que vamos supor que se alguém começa a falar Shuriandekanda, um idioma não se resume a duas palavras. Alguma coisa tem que ter. Ou está pegando fogo, né? Está pegando fogo, alguma. Tem que ter algum sentido. Veja o que eu estou falando aqui, quantas palavras eu disse, algumas eu repeti, conectada com outras palavras, deram sentidos a outras frases. Veja a complexidade que é um idioma. As palavras têm que ter sentido. Se não tiver sentido, vai servir para quê? Olha, escuta uma coisa. Se um idioma sem sentido valesse alguma coisa, você não ensinaria a sua criança a falar. Ela fica gugu dadá é língua estranha, pode servir para qualquer coisa. Gugu dadá vai servir para qualquer coisa. Mas você ensina a ela, toma, dá, beijo, abraço, papai, mamãe. Não é assim? Olha o que está dizendo o verso número 10. Há, por exemplo, tantas vozes, exemplos de sons e vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Todos os idiomas têm um significado. Verso número 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, eu serei como um estrangeiro. Aqui ele usou a figura dos bárbaros que eram de outra nação. Eu serei um estrangeiro para aquele a quem eu falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Lembra o que aconteceu em Babel? Todo mundo falava a mesma língua. Aí do nada, os dois trabalhadores que estavam lá carregando o tijolo, um começou a falar uma língua que o outro não entendia. Eles conseguiram chegar no final? A língua estranha, que não é essa bíblica, é uma língua de Babel, porque não deixa as pessoas edificarem a mesma coisa. Elas conseguem se entender? Não. A língua estranha destes movimentos
Olha, irmãos, vocês estão vendo que eu estou totalmente atado ao que está escrito. Eu estou aqui, atado. Eu não estou saindo do que está escrito. Com o que está escrito, eu posso dizer que as línguas dos movimentos desses dias é uma língua de Babel. Eles não conseguem edificar um corpo, uma igreja. Por quê? O som está dizendo, aqui é o que está dizendo. Mas, o verso de número 11, mas se eu ignorar ou não compreender o sentido da voz, eu seria como um estrangeiro para aquele que eu falo, e o que fala para mim seria um estrangeiro. Não tem como entender. Aí nós estamos aqui no movimento, todo mundo começa a falar em língua estranha, empurra a cadeira, joga a cadeira e faz aquela coisa toda. Pergunta, você entendeu o que os outros falaram? Não. E você entendeu o que você falou? Não, eu estou orando a Deus para interpretar. Confuso isso, não é? É muito confuso. É muito estranho. Verso número 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai soberjar ou transbordar, neles, para a edificação da... Então deixa esses dons multiplicar para a igreja ser o quê? Edificada. Um resultado específico para a igreja. A igreja precisa ser amadurecida, exortada, aperfeiçoada, santificada, doutrinada. Ela precisa ser, precisa haver a sinergia de fé, um só batismo, um só Senhor. Tudo aquilo precisa convergir para isso. Verso número 13. Pelo que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Aqui tem um sufixo aqui que fala assim, ore para que a possa interpretar. Esse sufixo aqui, a, colocado, dá a entender para nós que é ele interpretar a própria língua. Mas no texto grego, está dizendo assim, ore para que possa interpretar, no sentido, se você fala também, ore para que você possa interpretar línguas também. Não só fale as suas, mas interprete a outras. Verso 14. Porque se eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem. Aí aqui é o contexto do que o movimento pentecostal é o seguinte, às vezes eu estou falando língua estranha, mas aí eu estou edificando o meu espírito, mas eu estou pensando em outra coisa. Estou aqui, deixei o ferro ligado, o ferro está ligado, e eu estou falando língua estranha. Ou eu estou falando língua estranha, e estou aqui, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, isso não é vida, não. Não é dentro desse contexto. Vamos lá. Orar em línguas, que é, no caso aqui, o verso 14 aqui, porque se eu oro em línguas estranhas a quem? Aos outros, não a mim. Ou seja, uma língua estrangeira. Lembra desse contexto? Se eu oro em línguas estrangeiras, o meu espírito ora bem. O que significa o meu espírito ora bem? Porque dentro do contexto do versículo 2 e 3, há a oração introspectiva, que é a oração que eu estou tendo em particular com Deus. Eu posso falar em português, em inglês, em alemão, não interessa. Deus vai falar assim, opa, vou precisar apertar aqui a tecla SAP, ele vai entender tudo. Vai entender tudo. Então essa é uma oração mais íntima, ela não interessa em qual idioma você vai fazer, das línguas que você fala, se você recebeu um dom, se você foi um poliglota, não interessa. Aí, ele está dizendo, o meu espírito é no contexto de comunicação, a minha introspectiva, a minha relação própria, pessoal, essa íntima. O que ora em língua, ora em oração íntima. Por quê? Ele não está falando para as pessoas, ele está orando. Aí ele pode orar em português se ele quiser? Pode. E se ele souber inglês? Pode. Se ele souber alemão? Pode. Deus vai entender? Vai. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí as pessoas estão achando assim, que eu não consegui ter aí eu vou estar orando e o meu cérebro, o meu raciocínio não vai produzir fruto em mim. Não, o meu entendimento não vai gerar fruto
se eu começar a falar em línguas só para minha edificação, o meu entendimento que eu estou tendo não vai produzir frutos. Em quem? Nas pessoas, gente. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que eu entendi não vai resultar em frutos, vai ficar sem fruto. Olha o verso seguinte, o verso 15. Que farei, pois? Orarei em espírito, está vendo que o espírito está em letra menor aí? O espírito é orar de forma íntima. Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento, para se tornar o quê? Algo para edificação dos outros. Então, eu vou orar em línguas, se eu tiver que orar em algum idioma que eu aprendi, posso orar. Mas também vou ter que orar com entendimento, para que as pessoas possam receber edificação. Orar, pronunciar. Continua. Se eu for cantar no Espírito, mas também cantarei com entendimento. Verso 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz? Está vendo que aqui é a compreensão do próximo, o fruto para o próximo? Então, se eu começo a orar em um idioma, aquele que não sabe o que eu estou dizendo vai falar assim, amém. Se eu começar a orar uma coisa que você não vai entender, você vai dar seu amém, irmão? Eu falo assim, sei lá o que você está falando. Falo um monte de coisa, amém ou não amém? Não sei. Como é que você vai entender? Você está entendendo? Você não entendeu nada. Acabei de falar uma coisa muito embolada. Né? Você não vai dar um amém uma coisa que você não entendeu. É disso que está dizendo. Volta aí o que está de verso 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito de forma íntima, como dirá o que ocupa o lugar de indouto perto ali de você, o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que quer dizer? Então, irmãos, se eu for continuar aqui, tem muita coisa. Olha, a gente andou na metade do caminho só para a gente chegar até onde que a gente chegou. Então, semana que vem, está vendo que o dom de língua tem muita coisa? Tem muita coisa para desconstruir. Volto a dizer aos irmãos, com isso, eu não estou desmerecendo alguma pessoa que fala uma língua que eu desconheço. Porque pode acontecer, como eu já fui testemunha física presencial, de ter alguém falar uma língua que todo mundo desconhecia e alguém ter a capacidade de interpretar aquilo e aquilo edificar a igreja. É possível? Extremamente possível. Eu posso dizer que Deus não faria isso? Com isso, se eu disser isso, eu estou colocando Deus à minha mercê. Mas não é. Deus é soberano. O que eu estou dizendo aqui sobre o texto é exclusivamente a idiomas. Então, se alguém fala alguma língua, ele precisa estar falando em algum idioma. Idioma dos céus, irmãos? Não. É idioma dos homens. As línguas estrangeiras aqui é dos homens.